Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Machado. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as imunidades tributárias previstas na Constituição Federal. Então, inicialmente, temos que lembrar o conceito de competência tributária, que se refere à capacidade de criar e exigir tributos, que é conferido pela Constituição Federal aos entes federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Por outro lado, a própria Constituição Federal, ela limita que determinadas situações sejam tributadas. Então, quando nós estivermos diante de uma vedação constitucional a uma tributação em determinada situação, nós temos as chamadas imunidades tributárias. Esse é um ponto importante, por quê? Porque toda imunidade está prevista na Constituição Federal. Quando você encontrar uma limitação tributária fora da Constituição Federal, estaremos diante de uma isenção, Então, esse é um ponto distintivo em que imunidade obrigatoriamente deve estar prevista no texto constitucional. Desse modo, nós podemos então conceituar imunidade tributária como uma situação em que é vedada a incidência de um tributo sobre aquele fato gerador. Para começar a falar sobre as imunidades tributárias, nós temos que analisar o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, que veda a cobrança de impostos entre os entes federados. O artigo 150, inciso 6º, a linha A, ele nos diz assim: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços um dos outros. Importante mencionar que esse dispositivo se aplica apenas aos impostos, não se aplica, por exemplo, às taxas e às contribuições. Desse modo, o Estado ele é obrigado a pagar as contribuições previdenciárias dos seus servidores, da mesma forma que a União, se ela dispor de um prédio em um município onde há cobrança de taxa de lixo, então a União deverá pagar a taxa de coleta de lixo em virtude do serviço que foi prestado. Essa garantia de imunidade recíproca entre União, Estado, Distrito Federal e municípios é uma garantia que está vinculada ao próprio Pacto Federativo, ou seja, a essa harmonia que há entre os entes federados para que não haja interferência de uns sobre os outros, por exemplo, para que não haja predominância da União sobre estados ou dos estados sobre os seus municípios. Então, lembrando, é uma garantia do Pacto Federativo, então faz parte, é considerada uma cláusula pétrea na Constituição Federal, e também ela se aplica apenas aos impostos, não incidindo sobre taxas e sobre contribuições. Além do mais, o artigo 150, parágrafo 2º, ele vai trazer a chamada imunidade tributária recíproca, extensiva, o que seria essa imunidade tributária recíproca extensiva? O parágrafo 2º, ele estende às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, essa mesma imunidade tributária que é conferida para a União, Estado, Distrito Federal e municípios, ou seja, o parágrafo 2º do artigo 150, ele estende para as pessoas jurídicas da administração direta que possuem personalidade jurídica de direito público, que são as fundações públicas e as autarquias. Então, em resumo, podemos falar que no caso do ente federado, existe essa imunidade tributária recíproca incondicional, ou seja, todos eles têm essa garantia, e no caso das autarquias ou das fundações, além de haver essa extensão, haverá uma certa limitação. Por quê? Porque fica vinculada às finalidades essenciais que se referem à atividade das autarquias ou das fundações. Perfeito. A partir daqui, nós temos que analisar uma situação importante. Por quê? Porque ela não vai se aplicar nos casos em que a administração pública atuar no domínio econômico, ou seja, atuar na iniciativa privada. Desse modo, a princípio, a Constituição Federal ela não estende essa imunidade tributária para as empresas públicas ou para as sociedades de economia mista. Qual é a ideia aqui prevista? A ideia é que, como empresas públicas e sociedades de economia mista atuam no mercado, ou seja, atuam competindo com outras empresas, elas não poderiam ter nenhum tipo de vantagem. Contudo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, já há muito tempo, vem entendendo que empresas públicas e sociedades de economia mista
quando forem prestadoras de serviços públicos, elas têm sim direito a essa extensão da imunidade. Exemplo, os Correios, né? Os Correios, inclusive, que dão origem a esse entendimento. Então, a ideia é que quando uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, ela prestar um serviço público, ela terá também direito a essa imunidade. Então, esse é um ponto importante. Como regra, não há concessão dessa imunidade, porém, quando ficar demonstrado que a empresa pública ou a sociedade de economia mista ela desempenha uma função considerada uma função, uma atividade pública, um serviço que seja público, então há o direito à extensão dessa imunidade. A segunda das imunidades que nós temos no inciso 6º, que aparece na linha B, se refere à chamada imunidade religiosa, né, tão debatida sobretudo agora em épocas de reforma tributária. Muitos defendem que ela não deveria mais existir, né? A imunidade religiosa, ela visa proteger a instituição religiosa com relação à tributação, né, a incidência de impostos sobre os chamados templos de qualquer culto, né? Então é uma garantia decorrente da própria liberdade religiosa que tem como fundamento, então, incentivar, ou seja, promover uma melhor organização dos templos religiosos, né? O Brasil é um estado laico, contudo é um estado que é um estado religioso, uma vez que a religião ela faz parte de toda a formação social do Estado brasileiro. Então, por conta disso, a Constituição traz essa regra que beneficia os templos de qualquer culto, né? É importante que, nesse caso, haverá a extensão da imunidade religiosa para aquelas atividades que são relacionadas ao templo de qualquer culto, por exemplo, a manutenção de hospitais, a manutenção de cemitérios, a manutenção de abrigos, aqueles bens que são utilizados também para a atividade religiosa, né? Então, haverá então essa extensão àquelas atividades que são consideradas finalidades essenciais dessa entidade. Então, resumindo a nossa aula, podemos falar que União, Estados, DF e municípios possuem imunidade recíproca, uns em relação aos outros. Autarquias e fundações também possuem essa imunidade vinculada às suas atividades essenciais. No caso das entidades religiosas, também haverá essa vinculação às chamadas atividades essenciais, envolvendo todos aqueles bens que são vinculados à sua atividade principal, né? Então, espero ter ajudado com esse pequeno resumo e vamos continuar então nas próximas aulas, né? O vídeo não tem edição, então você vai me ver aqui desligando a